Tudo bem, pessoal? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o empate entre Cruzeiro e São Paulo lá no Morumbi, um resultado que, na minha opinião, ficou bom para todo mundo, né? Vamos falar também um pouquinho de Fórmula 1, da vitória do Oscar Piastri lá no Bahrein, uma vitória dominante aí, mostrando a dominância do carro da McLaren. E vamos falar, por fim, do empate entre Chelsea e Ipswich Town, 2-2 lá no Stamford Bridge, resultado que foi muito ruim para o Chelsea. Bom, pessoal, para começar então, vamos falar um pouquinho do empate entre Cruzeiro e São Paulo, né? Dois times aí que vem numa fase ruim, né? O Cruzeiro acho que é até pior, né? Depois da derrota aí contra o Mushuc Runa no último jogo da Sul-Americana. O São Paulo também veio de um empate na Libertadores. E dois times numa fase ruim, a torcida pressionando bastante, os treinadores aí com uma posição ruim, né? Principalmente o Zubeldia. Eu vi falar muito que ele tá com um cargo bem ameaçado, né? Inclusive pelo fato do Dorival Júnior estar livre no mercado agora. Na minha opinião, eu não troco Zubeldia por Dorival Júnior nunca, ainda mais depois dessas atuações aí que a seleção brasileira mostrou. E no caso do Cruzeiro também, o Leonardo Jardim, que acabou de chegar, mas que não estava conseguindo mostrar resultados muito positivos. Então também está ameaçado aí no cargo. E na minha opinião, esse empate foi um resultado bom para todo mundo, principalmente para o Cruzeiro. Diferente do São Paulo, eu acho que o Cruzeiro estava com uma fase terrível, né? Porque não é só pelo fato de perder um jogo numa Copa Intercontinental. Aliás, numa Copa Continental, né? Que é o caso da Sul-Americana. Mas perder da forma que o Cruzeiro perdeu ainda pro adversário, que é o Mushuc Runa. Um time lá do Equador, muito modesto, orçamento muito inferior do Cruzeiro, né? E o Cruzeiro perdeu o jogo de uma forma, assim, vexatória, né? Parecia que o time não tinha forças para tentar conseguir reverter aquela situação ali, um time entregue, depois de muitas polêmicas relacionadas ao dono do clube, aos diretores, ao técnico, aos jogadores, enfim, fase péssima do Cruzeiro. E que, na minha opinião, já esse jogo contra o São Paulo era dado como derrota. É óbvio que o São Paulo é um time que o Cruzeiro tem muita dificuldade de ganhar, né? Já não é de hoje, há anos o Cruzeiro tem muita dificuldade de ganhar do São Paulo, principalmente lá no Morumbi. E esse jogo, o Cruzeiro, nessa fase ruim que tava, a torcida do Cruzeiro já tava dando como uma derrota certa, né? Então, por isso que o empate foi um bom resultado. E na minha opinião também, o time do Cruzeiro, ele se demonstrou mais aguerrido, ele ganhou mais duelos, ele foi mais intenso durante o jogo. É uma coisa que o técnico Leonardo Jardim já vinha cobrando em alguns jogos, né, nas coletivas. Então, ver esse time mais aguerrido, um time com mais vontade durante o jogo, né, ganhando mais duelos, chegando mais forte nos duelos, é uma coisa que o Leonardo Jardim já vinha falando nas coletivas também. Isso deu pra torcida aí uma sensação de melhora, né? Então eu vi alguns jornalistas falando aí que a torcida do Cruzeiro aplaudiu o time, não merecia ter aplaudido o time lá no Morumbi. Eu acho que tem que cobrar quando tem que cobrar mesmo, a torcida tem que fazer as cobranças, mas quando tem que apoiar, durante o jogo inclusive, tem que apoiar mesmo. E os jogadores mostraram ali uma vontade maior de vencer. É óbvio que o resultado não foi a vitória, mas o empate também não foi um resultado negativo, não. Porque empatar contra o São Paulo, lá na casa deles, não é fácil, tá? Lembrando, o Cruzeiro estava com alguns desfalques, né? Os dois principais desfalques eram o Jonathan Jesus, que tinha sido expulso na rodada anterior contra o Internacional, aquela expulsão polêmica, e também sem o Matheus Henrique, um dos principais jogadores do time, que vai desfalcar o Cruzeiro aí por alguns meses, passou por uma cirurgia no joelho, não foi uma cirurgia, uma lesão tão grave, mas não deixa de ser uma lesão importante, porque ele vai desfalcar o time durante alguns meses, aí teve que passar até por cirurgia, né? Então o time estava desfalcado, mas não tanto quanto São Paulo. São Paulo estava com alguns desfalques importantes, Lucas fora do time, Oscar fora do time, Caleri também. Então, inclusive o próprio Zubeldia não esteve à beira do campo, né? Acredito que estava cumprindo suspensão. Então, os dois times desfalcados. O São Paulo até com mais desfalques. Eu acho que com desfalques talvez até mais importantes. E mesmo assim, foi um jogo tecnicamente que não agradou muito, né? Óbvio, não foi aquele primor técnico. Mas foi um jogo de muita intensidade, muitos duelos. Os dois times buscando o resultado, óbvio. E acabou saindo com esse empate, né? Do lado do São Paulo, eu acho que foi um resultado positivo também.
principalmente por Zubeldia, que ele estava ali ameaçado no cargo, e eu acho que com esse empate ele ganha pelo menos mais uma rodada aí de Campeonato Brasileiro, então não vai ser demitido agora. E não acho que o São Paulo jogou mal não, longe disso, tá? E eu anotei algumas coisas aqui, né, minha opinião sobre o jogo. Eu acho que o Cruzeiro começou melhor, com uma proposta de jogo que começou a encaixar bem, né? O Leonardo Jardim povoou bem o meu campo ali, Lucas Silva, Lucas Romero e Christian. E aí o time conseguiu travar melhor o São Paulo, o Cruzeiro fazendo uma pressão ali na saída de bola do São Paulo, e começou melhor o Cruzeiro, né? Então, durante uns 15, 20 minutos ali, eu acho que o Cruzeiro estava conseguindo controlar a partida, óbvio, sem posse de bola nem nada, mas conseguiu ali... A proposta de jogo do Leonardo Jardim estava funcionando, e aí por volta dos 30 minutos ali do primeiro tempo, o São Paulo já conseguiu reverter isso, né? Os dois pontas ali do São Paulo começaram a dar muito trabalho, então o São Paulo começou a chegar mais ali na área do Cruzeiro, começou a atacar melhor, né? Eu acho que destaque aí pro Lucas Ferreira, garoto de 18 anos aí que tá jogando bem, fez uma boa copinha e conseguiu dar muito trabalho pro Kaique ali, o lateral do Cruzeiro. Ferreirinha também, que tá numa fase espetacular, marcou inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas foi uma boa atuação dos dois pontas que conseguiram mudar essa situação do São Paulo. O São Paulo não estava conseguindo criar muito ali pelo meio de campo, porque o Leonardo Jardim povoou o meio de campo, mas nas pontas eles conseguiram fazer boas jogadas, então deu bastante trabalho ali para os laterais do Cruzeiro. Mas eu acho que eu destaco como atuação positiva dos dois laterais, né? O Fagner substituindo o William. Aí o William, que vinha muito mal nas últimas partidas, acho que foi muito bem, tanto defensivamente como apoiando. E o Kaique também foi bem, né? Apesar de algumas falhas e tudo, mas foi bem. O Marlon, que foi embora lá pro Grêmio, agora o Kaique é o titular absoluto, né? Não tem nenhum outro jogador pronto, vamos dizer assim, pra jogar na lateral ali. Então acho que foi muito bem, os dois laterais foram muito bem, o Cruzeiro melhorou muito nessa parte defensiva, na parte de marcação, estava mais atento às jogadas, aos lances, e no final do primeiro tempo o Cruzeiro conseguiu reverter um pouco essa melhora da atuação do São Paulo, começou a pressionar um pouco mais o São Paulo, finalizou bem o primeiro tempo. Bom, no segundo tempo aí o São Paulo fez algumas alterações já de cara, né, e acabou marcando ali um gol, com o Ferreirinha, cruzamento que saiu lá do outro lado e chegou no Ferreirinha. O Fagner ali acabou não marcando muito bem o Ferreirinha. Também quem marcou o lateral do São Paulo, o Cedric, né, que cruzou, não marcou muito bem, deixaram ele ter muito espaço para cruzar. Então foi uma falha aí da defesa do Cruzeiro. Mas enfim, coisa de jogo, nada assim absurdo. Foi um bom gol do São Paulo. Encontrou aí, abriu o placar, né, o Ferreirinha aí para confirmar a boa fase. E foi interessante porque os dois gols foram de jogadas de bola aérea, né? De cruzamentos. No caso do Cruzeiro foi uma bola parada, né? Saiu com um gol de escanteio, mas foram oriundos aí de cruzamentos para a área. E o gol do Cruzeiro veio logo depois. Eu acho que o Cruzeiro foi interessante nessa partida porque teve um poder interessante de reatividade, o time não se abateu após tomar o primeiro gol, geralmente estava acontecendo muito isso com o Cruzeiro, né? Um time que ficava ali abatido após tomar o gol, conseguiu se recuperar, né? E marcar o gol de empate com o Caio Jorge ali, um lance de escanteio, o Matheus Pereira cruzou a bola no escanteio diretamente para a grande área, e o Kaique conseguiu fazer um passe ali para o Caio Jorge, que conseguiu finalizar e marcar o gol de empate. Então eu acho que foi um jogo assim que foi decidido nos detalhes, né? O Cruzeiro teve uma outra chance também de bola aérea assim com o Vidalba, que jogou a bola na trave, mas de forma geral assim, eu gostei do jogo, gostei da atuação dos dois times. Eu acho que não foi um jogo assim tecnicamente maravilhoso, mas também foi um jogo de bastante intensidade, deu para perceber isso. E do lado do Cruzeiro, eu acho que como positivo, né, a gente pode ver essa melhora na tensão dos jogadores, a melhora na marcação, esse poder de reatividade melhor. Mostrou que o Leonardo Jardim tá atento aos detalhes do time, então ele fez essa estratégia, né, de melhorar a pressão na saída de bola do São Paulo. Inclusive ali no segundo tempo ele fez substituições para poder dar mais energia para o time e conseguiu, né? O São Paulo teve alguma dificuldade na saída de bola, então estava pressionando bastante a saída de bola do São Paulo ali. Mas do lado do São Paulo também não acho que foi um resultado negativo, não. Eu acho que mostrou que o São Paulo tem
boas virtudes, não é um time mal treinado, longe disso. Eu acho que o Zubeldia faz um bom trabalho, na minha opinião, tá? Eu acho que o torcedor de São Paulo tem muito mais capacidade de falar isso do que eu, que acompanho o São Paulo todos os jogos. Mas não acho que o trabalho do Zubeldia seja tão ruim assim, a ponto de trocar ele pelo Dorival Júnior. Acho que tem que dar mais chance, mais oportunidade. E foi bem, assim, destaque pra mim do São Paulo, os 2 pontas jogaram muita bola. O Lucas Ferreira, que é um jovem da base do São Paulo aí, e o Ferreirinho, que tá numa fase muito boa. Então, acho que o São Paulo ainda, com os jogadores que estão por voltar aí, o Lucas Moura, que vem de lesão, o Oscar, que vai voltar, o Caleri, que vai voltar, eu acho que tem potencial para brigar por coisas interessantes nessa temporada, tá? Vamos falar um pouquinho das estatísticas do jogo. Eu acho que foi um jogo bem equilibrado, tá? Na minha opinião. E vou abrir aqui agora no Flash Score pra gente ver um pouquinho o jogo geral, né? Do lado ali do Cruzeiro a gente teve mais expected goals, então 0.87, do lado do São Paulo um pouco menos. Posse de bola maior pro São Paulo, mas ainda uma estatística bem equilibrada, 57% pro São Paulo, 43% pro Cruzeiro. O Cruzeiro finalizou mais, 15 finalizações contra 11 do São Paulo, também mostra um pouco do equilíbrio do jogo, né? Eu acho que o Cruzeiro teve mais perto ali da grande área do São Paulo, mas não acho que foi um jogo desequilibrado, não. O número de finalizações reflete nisso. 2 finalizações no gol para cada lado, 2 chances claras para o Cruzeiro, eu acho que, né, a do gol e aquela bola na trave do Vidalba, e uma chance clara para o São Paulo, que foi a do gol. 6 escanteios para o Cruzeiro, 4 escanteios para o São Paulo. Acerto de passe ali, porcentagem maior, né, para o São Paulo, 82% contra 76% do Cruzeiro. De forma geral, eu acho que foi um jogo equilibrado, né, e não acho que nenhum dos dois times foi mente mal, não. Acho que foi um resultado bom para todo mundo, né. Bom, mudando um pouco de assunto agora, saindo um pouco do futebol, indo para a Fórmula 1, a gente vai falar um pouquinho do GP do Bahrein, que aconteceu nesse domingo, com a vitória do Oscar Piastri da McLaren. Foi uma vitória importante aí para os pilotos da McLaren, para a definição, né, de quem vai disputar o título. E a McLaren se mostrou realmente o melhor carro, o carro mais dominante do grid. O Piastri foi muito bem, né? Ele nem tomou conhecimento ali do segundo colocado, que foi o George Russell. Ele foi embora, não teve briga nenhuma. Teve um safety car lá no meio da corrida por causa de uns detritos na pista. Mesmo assim, não atrapalhou em nada. O Piastri foi embora, deixou todo mundo para trás, finalizou a corrida ali com tranquilidade. Foi uma vitória dominante do Piastri, né? Então foi muito bem. E em relação ao Lando Norris, né? Na transmissão até da Band, o pessoal falando que o Lando Norris errou muito. Eu acho que eles pegam um pouco pesado com o Lando Norris. Mas realmente, assim, foi um pouco decepcionante, porque no mínimo ele tinha que finalizar a corrida em segundo. Ele quase conseguiu ali no finalzinho, né? Tomar a posição do George Russell, mas acabou não conseguindo a ultrapassagem e terminou em terceiro. Então foi decepcionante, mas ele ainda é líder do campeonato, né? A gente vai falar um pouquinho da classificação geral ali dos pilotos e da classificação de equipes, mas foi um resultado bom para McLaren e péssimo para Red Bull, né? Red Bull ficou muito mal, foi muito mal no GP do Bahrein. O Max Verstappen só conseguiu ali uma sexta posição, e foi até uma corrida muito boa do Verstappen, porque dava para ver claramente que o carro não estava bem. O Yuki Tsunoda também não foi mal, conseguiu ali a 9ª colocação. Pelo carro da Red Bull, eles conseguiram ir muito bem. Interessante até falar um pouco, né, da equipe que é parceira da Red Bull, que é a Racing Bulls, antiga Toro Rosso, né? O Hadjar ali, que é o piloto da Racing Bulls, terminou em 13º, e o Liam Lawson, que começou na Red Bull essa temporada, depois de 2 corridas, voltou para a Racing Bulls, trocou de lugar com o Yuki Tsunoda, terminou só em 16º. Então, realmente, a Red Bull, os carros da Red Bull foram muito mal nessa corrida, né? Destaque também para o George Russell, foi muito bem na corrida, conseguiu ele terminar em segundo lugar. Vamos abrir aqui a classificação, né, final da corrida, para vocês verem. Então, George Russell conseguiu terminar em segundo lugar ali. Charles Leclerc em 4, Ferrari se mostrando até bem também, né, com Hamilton em 5º. E aí o Verstappen, que fez mágica, em 6º lugar. A Alpine foi muito bem também, o Pierre Gasly conseguiu terminar ali em 7º colocado. Tá? O Dohan fez uma boa corrida, mas acabou
caindo um pouco ali as posições dele no final da corrida, e terminou só em 14º. E destaque para a Haas, né, cara? Conseguiu colocar 2 pilotos na zona de pontuação, o Behrman e o Esteban Ocon. Aí destaque para a Haas absurdo, porque a Haas ela já é uma equipe que está sofrendo há muitas temporadas com esses carros. Então, conseguir colocar 2 pilotos na zona de pontuação, acho que é um resultado interessantíssimo, né? O Yuki Tsunoda também, na minha opinião, fez uma boa corrida ali. Eu acho que pela limitação do carro ele foi muito bem. Podia ter conseguido mais, mas não foi mal, não, longe disso. Andou bem perto do Verstappen. Então tá se mostrando um piloto ali que vai ser confiável pro restante da temporada. E aí a gente só mostrar aqui destaque pro Carlos Sainz, né, que abandonou, e o Hülkenberg também, o Carlos Sainz, que teve uma batida ali, inclusive com o Yuki Tsunoda. Ele bateu com outros pilotos também, agora eu não me lembro exatamente. Ele teve um problema ali com o Kimi Antonelli da Mercedes, se eu não me engano, e acabou tendo que sair da corrida. E o nosso brasileiro, Bortoleto ali, 18º lugar, acabou ali fazendo uma corrida que, né, foi o que deu para tirar desse carro da Sauber. Carro muito ruim, com muita dificuldade, né? Os dois pilotos estão tendo muita dificuldade de guiar. Sem dúvidas é o pior carro do grid. Eu acho que pior do que Aston Martin, pior do que qualquer outro o carro da Sauber. E destaque para a Williams também, né? Eu acho que a Williams vem aí melhorando muito. Inclusive o Carlos Sainz saiu, né? Mas o Albon aí terminou em 12º e por um pouquinho podia ter terminado ali na zona de classificação, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora da classificação de pilotos. Como eu falei, o Lando Norris terminando ali, ó, em terceiro lugar, conseguiu garantir a liderança do campeonato com 77 pontos, tá? Ele tem uma vitória e 4 pódios. E o Oscar Piastri tá bem na cola dele ali, ó, com 74 pontos e 2 vitórias e 3 pódios nessa temporada. Agora vamos ver, né, pessoal, quem que a McLaren vai apoiar como piloto principal, assim, na briga pelo título. Se o Verstappen, se a Red Bull não conseguir recuperar para as próximas corridas, eu fico curioso para saber o que vai acontecer aí dessa temporada na McLaren. Quem que eles vão apoiar? Se eles vão apoiar o Lando Norris, que é o piloto que já está na McLaren há mais tempo, ou Oscar Piastri, que é um piloto um pouco mais jovem, que já está na sua segunda temporada apenas, se eu não me engano, né? E segunda ou terceira, agora eu fiquei na dúvida, mas tá há menos tempo na equipe do que o Lando Norris, né? E vamos ver quem que eles vão apoiar, né? Eu acho que o Oscar Piastri parece que tá melhor, né? Começou melhor a temporada, o Lando Norris aí falhando algumas vezes, mas ainda assim tá liderando o campeonato. E o Verstappen vem correndo por fora ali, mas a gente sabe que o Verstappen é o Verstappen, ele pode mudar essa situação, vai depender também da capacidade que a Red Bull vai ter de melhorar esse carro. Campeonato de construtores, ó, primeiro lugar McLaren, obviamente melhor carro do grid, depois Mercedes, tá muito bem também a Mercedes, né, sempre ele figurando. Eu não sei se a Mercedes é o segundo melhor carro do grid, talvez seja, né, eu acho que Red Bull e Ferrari vão brigar aqui pela essa segunda colocação com a Mercedes, mas a McLaren tá disparada aí, ninguém vai pegar não. Então Red Bull em terceiro, Ferrari em quarto e a Haas em quinto, né, mais uma vez aí surpreendente. A Haas em quinto, a Williams em sexto também, deixando a galera aqui pra trás, né? E a Sauber é o pior carro do grid. Então, não é surpreendente. Pessoal, para finalizar o nosso vídeo agora, vamos falar um pouquinho do empate que aconteceu lá em Londres entre Chelsea e Ipswich Town, tá? O Chelsea, que tá brigando ainda por uma vaga na Champions League da próxima temporada, terminou essa rodada da Premier League, né, em quinto lugar. Então, teoricamente, o time tá na zona de classificação. Mas o time tem que pensar um pouco também na questão do Newcastle. O Newcastle que tá jogando bem nessa temporada. Tem 2 jogos a menos ainda, se eu não me engano. A gente vai conferir a tabela ali. E pode vencer esses 2 jogos, vai ultrapassar o Chelsea, inclusive o Manchester City, que é o quarto. Então, ultrapassando esses 2, o City ainda fica em quinto, né? Fica na zona de classificação para Champions. Mas o Chelsea vai para sexto lugar, então fica fora e vai só para a zona de classificação da Liga Europa. Que já... provavelmente o Chelsea vai conseguir a classificação se ganhar a Conference League, né? O favorito para ganhar a Conference League aí. Bom, o resultado foi muito ruim, o empate do Chelsea com o Ipswich Town. Foi péssimo pro Chelsea, né? E pro Ipswich Town não mudou nada. O Ipswich Town é um time que já tá virtualmente rebaixado, né? Então muito dificilmente vai escapar da zona de rebaixamento. Vai voltar para Championship ano que vem, o time do Ed Sheeran aí, né? O Ed Sheeran que é o proprietário do time, se eu não me engano.
E mostra mais uma vez que o Chelsea é um time muito inconstante, né? Talvez pela pouca idade dos jogadores, mas eu acho que é normal isso. Eu já não esperava, assim, nessa temporada que o Chelsea fosse ganhar a Premier League, né? No início da temporada até, inclusive, muita gente achou que o Chelsea era um candidato ao título, mas o próprio Enzo Maresca, o treinador do Chelsea, e os jogadores deixaram claro que isso ainda não era o momento, né, para se disputar títulos, e eu acho que realmente não é o momento do Chelsea ainda para chegar a disputar títulos, porque é o primeiro ano apenas do Enzo Maresca, então eu acho que de forma geral assim, foi um ano positivo. O time, óbvio, mostrou ser um time inconstante, às vezes joga muito bem, às vezes não consegue resultados que deveria, né? E esse empate com o Ipswich Town foi uma prova disso, né? Foi um resultado muito ruim. E para quem tá pensando em disputar Champions na próxima temporada, foi um péssimo resultado. Mas, de qualquer forma, eu acho que o time do Chelsea está evoluindo, né? Então, o torcedor do Chelsea pode ter expectativas positivas para a próxima temporada. Inclusive, se o time conseguir contratar, né? Se os proprietários do Chelsea aí contratarem jogadores melhores para algumas posições chaves, né? Parar de contratar a baciada, né? Como se diz. Contratar menos jogadores, mais jogadores de maior qualidade. Então, acho que vai ser um fator determinante para o Chelsea na próxima temporada. Falando do jogo, assim, de forma geral, foi um jogo onde o Chelsea começou muito mal, tomando 2 gols do Ipswich Town, e conseguiu um empate no segundo tempo, com o gol do Cucurella e um golaço do Jadon Sancho, que também estava aí nessa berlinda entre ser comprado ou voltar para o Manchester United. O Chelsea, se eu não me engano, tem obrigação de compra, e eu acho que deveria, né, o Chelsea deveria realizar a compra do Jadon Sancho. É um bom jogador, ainda é um jogador um pouco inconstante, mas que mostrou um bom futebol durante a temporada. Poderia ser melhor, mas não mostrou ser um jogador ruim, não. Pode ser um jogador utilizado, sim. E foi um empate ruim, né? Vamos olhar um pouquinho aqui, então, a classificação do campeonato. Primeiro, vamos olhar, de forma geral, aqui as estatísticas, né? Desse jogo. Começando, então, pelos expected goals. Óbvio, o Chelsea teve um número maior de gols esperados do que o Ipswich Town, principalmente pelo segundo tempo. A gente pode ver que no primeiro tempo o Chelsea também teve, mas no segundo tempo teve uma diferença absurda, porque o Chelsea passou a pressionar. Eu acho que se tivesse até mais um pouquinho de tempo ali no jogo, o Chelsea conseguiria virar esse jogo, né? Mas é óbvio que o futebol só tem 90 minutos, um pouquinho mais, né? Mais acréscimos, mas então o time tem que trabalhar com isso, né? Posse de bola, o Chelsea dominou, né? Finalizou muito mais, 34 finalizações contra 13 do Ipswich Town. 9 finalizações no gol contra 4 do Ipswich Town. Apenas 4 chances claras. Então, assim, isso mostra um pouco do que o que acontece com o Chelsea, né? Cria muito, mas assim, na hora de finalizar, na hora de chegar no terço final do campo ali e ter uma boa postura de finalização, o time não consegue. Então, só 4 chances claras. 15 escanteios e 88% de precisão nos passes contra 72% do Ipswich Town. Eu acho que assim, as estatísticas refletem muito o que foi o jogo, né? Um jogo onde o Chelsea teve o domínio, mas por ter uma defesa muito inconstante, tomou 2 gols logo no início do jogo. E depois foi atrás de buscar o resultado, conseguiu o empate, mas mesmo assim falta criar melhor, falta finalizar melhor. E por isso que eu acho que o Chelsea vai ter que contratar na próxima temporada, né? Vamos ver um pouquinho da classificação aqui, ó. Como eu tinha explicado para vocês, ó. Olha só, inclusive o Newcastle já ganhou, né? Eu tinha falado que o Chelsea tinha terminado a rodada em quinto, mas não. O Newcastle já ganhou, ó, tá com 56 pontos, 2 pontos a mais do que o Chelsea. E ainda tem um jogo a menos. Então a briga do Chelsea é muito mais com o Manchester City hoje do que o Newcastle. E também ficar de olho no Aston Villa, que tá com a mesma pontuação aqui e tá em sétimo, né? Então o Newcastle ainda tem um jogo para cumprir. Então provavelmente vai ganhar, né? Eu não sei qual que é o próximo jogo do Newcastle, mas deve ganhar, ou enfim, ter algum resultado positivo, vai se afastar mais dessa briga, e o Chelsea ainda... Então, foi um resultado negativo por isso. O Chelsea está ficando fora da zona de classificação da Champions no momento, né? Porque o Newcastle ganhou o jogo e tem mais um jogo para fazer ainda, até o Fulham tem um jogo a menos também. Então, esse resultado foi muito ruim para o Chelsea, para quem quer brigar ali pela Champions, né? Pela classificação para a Champions. Mas enfim, ainda tem alguns jogos aí, 6 jogos ainda.
a tabela do Chelsea, ele pode conseguir essa classificação, não é impossível, mas tem que parar de perder ou empatar jogos bobos, assim, como, por exemplo, esse jogo com o Ipswich Town. É um time que já está virtualmente rebaixado, né, olha. Então, dificilmente vai conseguir escapar, não tá brigando por nada nessa temporada mais, e o Chelsea vai lá e empata o jogo dentro de sua casa. Então, por isso, resultado negativo. Mas, de qualquer forma, foi melhor sair com empate do que a derrota, e eu acho que o Chelsea está evoluindo. Vamos ver como que vai ser a próxima temporada do Enzo Maresca lá no clube inglês. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu já me estendi aqui um pouco, falei sobre 3 tópicos aqui que eu acompanhei mais nesse final de semana, que foi o jogo do Cruzeiro com o São Paulo, o jogo do Chelsea e esse GP do Bahrein, tá? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aí, de comentar o que você acha aqui do vídeo, o que você achou desses resultados aí que eu comentei um pouco pra vocês, tá? Se inscreve no canal. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Um abraço.